Oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, gente. Ultimamente esse canal está falando bastante sobre devocional. Por quê? Porque é algo que eu tenho experimentado esses dias e eu espero poder trazer para agregar na sua vida também. Um incentivo, lembrando que todos os vídeos desse canal não tem a ver com saber tudo, ser o melhor em tudo, até porque estou longe disso. Mas todo vídeo desse canal tem um intuito de te incentivar, de poder despertar em você também o anseio, né? O desejo, né? Aquela sensação de que, nossa, eu preciso começar a fazer isso é interessante. É sobre isso que eu quero trazer nesse canal e é para isso que eu estou aqui fazendo esses conteúdos, tá ok? Então vamos continuar falando de devocional. Vou contar algumas coisas para vocês do que eu costumo fazer. Já falamos no primeiro vídeo sobre materiais, questão de caderno, questão de como anotar as coisas, o devocional guiado, o devocional espontâneo. No último vídeo que eu postei ontem, nós falamos sobre a essência do devocional, o que tem que ter em um devocional, não necessariamente de métodos, mas de conceito na questão espiritual, na questão sentimental, na questão consciente do porquê e da essência do devocional em si, né? Tá muito legal o último vídeo, depois você pode ir lá assistir também. Hoje eu vou contar para vocês como eu costumo fazer o meu devocional, baseado também nos conceitos do último vídeo. Então é muito legal você assistir, tentar assistir todos eles, né? Primeira coisa que eu faço, começo com uma oração, né? E essa oração não precisa ser nada complexa, tá bom? Oração é conversar com Deus de uma maneira bem prática e bem objetiva. É isso. Converse com Deus. Fala para Ele que você quer se conectar com Ele, que você precisa conhecê-lo. Agradece pelo seu dia, agradece pelas coisas que você tem de boas, as que não estão tão boas assim, as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos, também apresenta para Ele. Esse é o momento de você se ligar, né, e se concentrar nesse período de devocional que você vai começar. Depois, gente, o que eu costumo fazer? Eu costumo já ler alguma coisa. Geralmente, eu já estou lendo um livro. Por exemplo, esses últimos dias eu estou lendo Os Profetas Menores. Até apareci lá nos stories falando de Oséias, já estou em Joel. Mas, enfim, você precisa começar pelos profetas menores? Não, você pode começar pelos evangelhos, por exemplo, que são muito interessantes porque contam sobre a vida e o ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, na sua primeira vinda. Então, você pode escolher um texto, você pode escolher, por exemplo, Salmos, Provérbios, né, que são mais poéticos, mais artísticos, né, são canções, são declarações, são orações, inclusive. O que você achar mais fácil, não tem uma regra. Você pode começar em Gênesis, do começo da Bíblia, não tem problema. Mas eu indico para você que está começando, comece pelos Evangelhos, ou por Salmos, ou por Provérbios, algo que até te ajude nas suas próprias orações, né? Na sua própria forma de fazer o devocional. Por quê? Porque você pode orar a palavra. Vou gravar um vídeo sobre isso também, se você achar interessante, pode deixar aí nos comentários também. Então, depois de fazer essa oração, eu já leio um pedaço do texto, né? Em que eu estou, em que eu escolhi, em que talvez, né, até o próprio Espírito Santo nos guia nessas escolhas, né? Algo que você está vivendo, ou algo que você tem uma necessidade, está querendo aprender mais, procura se aprofundar nisso, tá? Mas também não precisa fazer aquela leitura que você vai parar, pesquisar o texto, pesquisar o contexto, pesquisar a história. Enfim, esse momento não é para você estudar, esse momento é para você se conectar e se relacionar com o Senhor, tá? Então você pode separar o tempo do seu estudo em outro momento e o tempo do devocional para você realmente se dedicar. Então leia o texto e pegue ele ali, o que você se sentiu mais tocado pelo texto, tá? Não necessariamente virar algo teológico, mas algo mais profundo em relacionamento. Esse é o objetivo. Depois de ler,
o que eu faço? Geralmente eu tento extrair do texto aquilo que mais me impactou, seja uma frase, seja um versículo inteiro, seja todo o texto, enfim, alguma coisa vai saltar aos seus olhos, alguma coisa vai mexer com você. E isso significa que o Senhor está falando com você naquilo, naquele ponto, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre o encerramento do livro de Oséias. E vou dar um exemplo para você aqui de como eu li e como aquilo mexeu comigo. Só para você entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Oséias, vou ler para vocês um pedacinho só para vocês entenderem, né, como eu faço. Vai ficar um pouquinho extenso aqui, mas, né. Por exemplo, ó, lá em Oséias. Estou lá em Oséias, capítulo 14. Vamos supor que eu já estou aqui no final do capítulo 14. Vou pegar o exemplo do que mais me chamou a atenção para você entender. Estou lá lendo o texto. Vida nova para Israel. Olha que lindo. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras, e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo as orações do meu povo? Como um pinheiro verde eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem desse livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, serão certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. No momento que eu estou lendo, algo se destaca. Talvez você ouvindo aí, algo destacou para você. Por exemplo, o que mais destacou para mim, apesar de não ter sido o fato de ler por último, mas o que mais destaca no meu coração quando eu leio é: as pessoas sábias e ajuizadas entenderão a mensagem desse livro, ou entendam, ou seja, é como se fosse um alerta do Senhor. Vocês precisam não só ler, não só ouvir, não só falar, vocês precisam entender, compreender. Isso tem que entrar no coração profundamente, para que faça sentido o estilo de vida cristão. Então isso é o que mais me saltou. E a partir disso, eu oro sobre isso. Eu oro pedindo: Senhor, me ajude a entender a sua palavra, não só a ler. Me ajude a praticar a sua palavra, não só a falar, não só a produzir conteúdo sobre isso. E isso vai começando a fazer sentido no devocional, a ponto de você ir se aprofundando no relacionamento, e isso ir fazendo sentido para você e transformando a sua vida, transformando o seu dia. O devocional é sobre isso. Depois disso, eu tiro um momento de contemplação, que é o momento de ficar em silêncio, o momento de olhar para o Senhor, espiritualmente, mentalmente, de voltar para Ele toda a sua atenção, toda a sua reverência. Porque nesse momento, as revelações do Senhor costumam vir com maior intensidade. Que revelações são essas, Tata? Revelações de você ouvir o Senhor, de vir um pensamento na sua cabeça. Pode ser a voz do Senhor. Como saber? Se não é de você, se não é algo que você estava pensando, se não é algo que você estava, tentando produzir, tentando reproduzir, é algo que vem do Senhor. Tem a ver com aquilo que você leu. Você está sentindo como se fosse uma resposta, uma voz dentro de você. É o Senhor falando com você. E isso vai ficando mais sensível cada dia mais, e cada dia mais que você faz o seu devocional. Então é por isso que é tão importante. Então esse momento de contemplação é essencial. Eu falei um pouquinho no último vídeo. Como você pode terminar? Você pode terminar com adoração. Como eu termino? Eu termino geralmente cantando uma canção ao Senhor. Pode ser em pensamento, pode ser cantarolando, pode ser agradecendo ao Senhor, pode pegar um violão, pode soltar um louvor no seu celular, no YouTube, colocar uma ministração de alguém que te inspira, de alguém que ajuda você a se conectar espiritualmente com esse momento. Isso é o que eu faço, gente.
Dentro disso tem muitas outras coisas que você pode ramificar, que você pode investir mais tempo, menos tempo, que você pode inverter o processo, mas isso é geralmente o que funciona comigo. Também, esqueci de falar na hora da leitura do texto, eu faço, estou fazendo agora no caderninho menor, mostrei para vocês alguns no primeiro vídeo, você pode voltar lá e ver algumas opções que eu mostrei. Mas peguei um caderninho menor aqui, para facilitar, porque eu sou uma pessoa mais prática, né? Então, eu tô vendo se funciona, tá sendo legal para mim. Eu coloco a data, coloco o texto que eu li, escrevo o que mais me chamou a atenção, né? Lá de Joel, coloquei a data e escrevi: Deus restaurará o seu povo. Isso é uma promessa. Número 2, nos últimos dias o Espírito será derramado, que é a sequência do texto ali, né? Mais para frente, isso já é Joel, tá, pessoal? Número 3, o amor do Senhor abençoará a terra novamente, trará redenção depois da sua ira, da sua justiça que se cumprirá. E eu anoto. Por quê? Porque isso vai mexer comigo, isso vai fazer eu meditar durante todo o meu dia. E tudo aquilo que o Senhor quiser falar comigo e eu estiver atenta através do meu devocional, eu vou ter um dia muito mais agradável, muito mais abençoado, tendo uma vida com o Senhor profunda. Então eu quero deixar isso para você, tá bom? Essa é a minha maneira. Se você tiver alguma sugestão, alguma questão que queira que eu possa trazer, né, que queira que eu traga por aqui, você pode deixar nos comentários. E eu espero muito que esse vídeo tenha te edificado, te abençoado. Te espero para os próximos, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.